Caro Padre Siqueira, Padre André, irmãos e irmãs. A palavra que melhor simboliza o sentimento da maioria de nós, talvez de todos, no dia de hoje é a palavra saudade. Hoje é um dia que nós temos saudades. Saudades de amigos, saudades de parentes, muito saudades de pais, de irmãos, de pessoas que foram importantes na nossa vida e não estão mais aqui fisicamente. Nós que somos católicos, nós precisamos ir além do sentimento de saudade e deixar brotar no nosso coração também o sentimento, também a decisão de ter esperança. Aos poucos a saudade precisa se misturar com a esperança. Algumas pessoas perguntam assim, não faz muito tempo, principalmente uma pessoa que perdeu um ente querido há pouco tempo: Padre, quando esta dor vai passar? Padre, quando a dor de ter perdido a minha mãe vai passar? E eu fui muito sincero com esta pessoa e disse assim: possivelmente nunca. É uma dor que não passa. Às vezes dói mais, às vezes dói menos, às vezes parece que a gente nem lembra tanto, e já basta uma recordação, um fato, uma situação, e é como se tivesse mexido, e parece que estivesse acontecendo naquele momento novamente a mesma coisa. E aqui não importa se é o Papa, se eu falo isso eu vou ficando arrepiado porque eu me emociono, que eu também perdi pessoas amadas. Aqui não importa se é o Papa, se é o Bispo, se são padres, se são leigos, ou se não são católicos. Nós precisamos dar o direito a nós mesmos de sofrer. Nós precisamos dar o direito a nós mesmos de chorar. Quando nós falamos sobre a morte, ninguém precisa e ninguém deve ser forte. Nós precisamos dar o direito a nós mesmos de sofrer e de passar pelo luto, sem exceção, sem exceção. Desde o seminário eu aprendi e guardo para sempre: nunca minimize a dor de uma pessoa. As pessoas sofrem de forma diferente, mas nunca minimize. Ah, isso é exagerado. Ah, já passou tanto tempo. Ah, por que você não acredita em Deus, não acredita na ressurreição? Não. Independente de termos fé ou não, o luto, a dor, é algo que tocará o coração de cada um de nós. Ponto. Segunda parte. Nós que somos cristãos, em um determinado momento nós precisamos dar um salto na fé e dizer assim: mesmo com saudade, mesmo doendo, mesmo não entendendo, eu faço a opção de continuar. Eu faço a opção de acreditar em Deus e dar continuidade à minha caminhada. Essa é a diferença do cristão. Uma pessoa que é pagã, ou uma pessoa que não tem fé, perdão da palavra, uma pessoa que não é madura na fé, ela para na tristeza, ela para no luto, ela fica na saudade. Nós que somos cristãos, mesmo a saudade existindo, mesmo o luto existindo, mesmo a dor existindo, e aqui quem já perdeu parentes próximos, eu imagino que principalmente a mãe sabe disso. Mesmo a dor existindo, mesmo o sentimento existindo, eu tomo a decisão: eu vou continuar caminhando. Eu vou continuar a minha missão, vou continuar educando os meus filhos, vou continuar cuidando da minha família, vou continuar com o meu trabalho, vou continuar fazendo as minhas atividades na igreja. Nós somos convidados, mesmo diante da dor e da saudade, a acreditarmos. E veja, o acreditar cristão, o acreditar católico, não é uma teoria. O acreditar cristão, o acreditar católico, não são palavras bonitas, é uma pessoa. Existiu um momento da história que alguém que morreu teve vida novamente. Existiu um momento da história que alguém que morreu voltou a viver. A nossa esperança não é em palavras, a nossa esperança é em uma pessoa que ressuscitou e continua vivo. Providencialmente,
O evangelho de hoje nos diz sobre a Eucaristia. Eu já disse outras vezes, e permita-me recordar novamente este exemplo. Me recordo quando eu estava no seminário. Eu tinha um grande amigo de seminário. O nome dele era Lucas, Frater Lucas, um grande amigo. A gente tratava um ao outro de parceiro. Ô parceiro, onde você vai? Parceiro, parceiro. A gente era muito amigo. E aí, depois que nós professamos os votos religiosos, ele foi para o Mato Grosso, foi para uma paróquia, eu fui para outra no norte do Brasil, no Pará, e aí nós realizávamos a nossa missão, depois de vivermos vários anos juntos no seminário. E aí, quando ele estava morando nessa cidade, morava com um padre, fazia pastoral com esse padre, e esse padre gostava muito de pescar, gostava muito de pescaria. E aí, foram um dia pescar, como já tinham ido outras vezes, aconteceu um acidente, o barco virou, o padre sobreviveu, mas Lucas, Frater Lucas, faleceu. Foi um desastre. Jovem, 24 anos, forte, com um futuro brilhante pela frente, muitos dons. E um dia minha mãe conversava com a dona Marisa, a mãe do Frater Lucas. E a minha mãe disse assim: Marisa, quando você tiver saudades, vá à missa, receba a Eucaristia, e depois que você receber a Eucaristia, você abrace você mesma, porque você está abraçando Lucas. Minha mãe nunca nunca participou de uma aula de teologia, nunca estudou teologia. Mas veja, essa é a beleza daquilo que nós professamos no Creio. Eu creio na comunhão dos santos. A nossa fé não é teoria. A nossa fé não é um verniz para camuflar uma dor e uma situação. Não, a nossa fé é viva, a nossa fé é concreta. Digo se porque certeza só Deus tem, mas nós acreditamos, se o Lucas está em Deus, e ele de fato está, ele está em Deus, e eu recebo a Eucaristia, de certa forma, e eu não estou cometendo uma heresia, de certa forma eu recebo ele também. Ele está com Jesus, eu recebo essas pessoas que estão com ele. Então, abraçando Jesus, abraçando eu mesmo, eu estou abraçando essa pessoa que eu amo tanto. Muito mais, e devemos fazer isso, aqueles que podem façam, visitam o cemitério, mas muito mais do que o cemitério, o que vai ajudar, o que vai confortar, o que vai fazer bem para os nossos entes queridos falecidos é a missa, é a Eucaristia. Deixa o padre dizer um pouco mais. Graças a Deus, em Macau, nós temos a tradição de missas de funeral. Temos normalmente duas, é uma à noite, depois outra de manhã. Graças a Deus, nós temos a tradição de muitas pessoas pedir para rezarmos por pessoas falecidas. Hoje, não tenho dúvida nenhuma, tem mais nomes de pessoas na lista de falecidos do que de pessoas aqui na igreja. Sempre tem muitos nomes. Mas veja, não existe mágica. Não é porque rezou 1000 missas de falecido para uma pessoa que ela vai para o céu. Ninguém compra o céu. O que tem que fazer em vida. O que tem que fazer em vida. Depois que a pessoa falece, ela não pode mais fazer nada por ela mesma. A pessoa tem que ser boa em vida. A pessoa tem que ser boa em vida. A conversão tem que ser em vida. Claro que nós rezamos. E veja, alguns rezam e vão dizer: padre, reza para que o meu irmão, a minha irmã se converta agora que morreu, que essa pessoa aceite Jesus. Não existe conversão depois da morte, como não existe mudança para os anjos. O momento da decisão é até o momento que nós encontrarmos a Jesus. Então, da mesma forma que nós rezamos, pedimos pelas pessoas que faleceram, e devemos fazer, nós devemos pedir a graça de uma profunda conversão. Nós devemos pedir a graça de um dia nos encontrarmos com Deus e nos encontrarmos bem. Padre, eu confesso, mas depois eu repito o mesmo pecado. Padre, eu estou sempre na missa, mas eu tenho os mesmos pensamentos.
Padre, eu estou na missa, mas eu tenho o mesmo comportamento. Padre, eu perco a paciência com tanta facilidade, sem perceber, eu já estou agressivo, já estou brigando. Padre, o que eu vou fazer? Presta atenção. Existe uma grande estratégia do demônio, de Satanás, de colocar no seu coração: você não vai conseguir, você é a si mesmo, não está valendo nada, você está perdendo tempo, você não consegue. O que Deus quer não é a nossa perfeição. O que Deus quer é a nossa luta. Deus, Ele não quer a nossa perfeição. Quem foi perfeito é Ele. Maria Santíssima, humanamente falando, teve a graça de não ter o pecado original e não ter pecado. Agora, nós vamos pecar, nós vamos falhar. Que Deus nos encontre lutando. A santidade é como se fosse um copo cheio de água. Para aqueles que estiverem lutando, o que estiver faltando, Deus vai completar. Entendeu? O que estiver faltando nesse copo, Deus vai completar. Deus precisa nos encontrar lutando. Tem pessoas que às vezes abandonam a igreja e não gostam do sermão de alguns padres, principalmente quando se fala em mudança de vida. O padre pode contar história, pode falar um monte de coisa. Começou a falar de conversão, já começa a incomodar alguns. Mas o padre vai falar do quê? Querido irmão, querida irmã, a nossa vida deve ser uma vida cotidianamente, uma luta para nos tornarmos pessoas melhores, para nos tornarmos pessoas diferentes. E eu repito, vai ficar faltando nesse copo, vai ficar faltando nesse copo. E aí aqueles que estiverem lutando e permanecerem lutando até o fim, Deus vai completar. No dia da morte, e aí eu imagino também Nossa Senhora e os santos. E aqui entra a graça da comunhão dos santos, aqui entra as indulgências da igreja, que são bens que a igreja distribui como ela quer, através do mérito dos santos. Lá Nossa Senhora, São Pedro, nosso santo de devoção. Se faltar nesse copo, eles vão completar. Mas Deus precisa nos encontrar lutando. Querido irmão, querida irmã, permita que a saudade se misture e aos poucos ela vá se misturando mesmo, ela vá desaparecendo na esperança. Por fim, algumas pessoas também podem perguntar: se Deus é amor, por que as pessoas morrem? Se Deus é amor, por que existe o sofrimento? Se Deus é amor, por que dói tanto ter perdido uma pessoa querida? Querido irmão, querida irmã, a melhor resposta, pelo menos que eu penso, é para Deus nos mostrar que as coisas da terra e as coisas humanas não responderão a algumas realidades profundas do nosso coração. Existem algumas coisas, alguns momentos, algumas situações que a terra não pode responder, que as coisas da terra não podem satisfazer, que as coisas da terra não podem preencher. Se não tivesse morte, não tivesse dor, não tivesse sofrimento, ninguém ia querer ir para o céu. Ninguém ia querer ir para o céu. Ninguém ia precisar fazer o bem, porque ia conseguir tudo. Fica esse espaço para a gente dar oportunidade e dar meios para Deus poder agir na nossa vida. Que Deus nos ajude a perseverarmos, que Deus nos ajude a lutarmos, como Santa Margarida Maria Alacoque uma vez perguntou a Jesus: Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor deseja? Era uma pessoa que tinha as visões do Sagrado Coração de Jesus, teve a visão das 12 promessas, e ela perguntava: Senhor, o que tu queres? Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, como que eu devo agir? E aí Jesus falou: Margarida, Margarida, eu quero te ver lutando lá na sua casa, lá no seu trabalho. Naturalmente ela estava no convento. Então é isso. Deus diz para cada um de nós, e cada um sabe das suas lutas e dos seus desafios. Jesus diz: eu quero te ver lutando. Rezemos por aqueles que partiram e peçamos a graça da nossa fidelidade e da nossa luta, para um dia nos encontrarmos com Deus, estarmos em paz conosco, em paz com os outros, para gozarmos da eternidade.